Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, editor da Forbes Tech. Bem-vindos a mais um episódio para a gente discutir inovação, tecnologia, novas tecnologias e tecnologias emergentes. E hoje eu recebo o Eduardo Souza, CEO da Electric Mobility. Edu, bem-vindo, obrigado pela presença, viu? Muito obrigado, Pacete, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Nosso papo aqui são sobre vários assuntos que estão na agenda: mobilidade elétrica, eletricidade como vetor de transformação da sociedade. O Edu vai trazer um pouquinho do contexto, não só da companhia, mas do que está acontecendo nesse ecossistema, né? Mas Edu, explica pra gente um pouquinho primeiro o que a Electric Mobility faz e os serviços e produtos que estão no dia a dia de vocês. Ok. Olha, a Electric Mobility ela foi a pioneira neste novo mercado de carregadores para veículos elétricos, ou mesmo no mercado de veículos elétricos. É uma empresa que começou em 2016, fornecendo carregadores. Nessa altura, só para vocês terem uma ideia, havia apenas um veículo em comercialização. Hoje são mais de 35. Então nós começamos nessa altura e a empresa tem vindo a fazer parcerias com as montadoras, com as empresas de energia e com o segmento em geral. Não é? Hoje nós temos parcerias com a BMW, com a GM, com a Audi, com a Jaguar, Land Rover, Nissan, entre outros. E recentemente a Electric Mobility ela está em constante evolução. Recentemente nós até fechamos um acordo com a Wallbox. A Wallbox é um dos grandes fabricantes de carregadores residenciais e públicos. E, inclusive, o ano passado, eles entraram na Bolsa de Nova York com valuation de 1,2 bi de euros. Nossa. Então, nós realmente nos juntamos à Wallbox para comercializar aqui no Brasil os equipamentos deles, que são equipamentos muito tecnológicos, equipamentos residenciais, com vários diferenciais, com equipamentos V2G. Podemos falar um pouquinho também sobre isso. Essa é uma tecnologia que a gente vai falar bastante. Ok. E nós temos hoje soluções de recarga para todos os tipos de veículos, quer seja veículos comerciais, veículos de passeio, caminhões, ônibus e todo o tipo de carregador, não é? Carregador lento, residencial, público, rápido, ultra rápido. Então nós oferecemos o leque completo de sistemas de recarga ou de equipamentos de recarga para o mercado da mobilidade. Edu, como que evoluiu? Achei interessante que você mencionou, né? Tinha um parceria ali com um veículo, uma marca, e hoje você já mencionou vários aqui. Como que foi essa evolução? Qual que foi o desafio de partir de uma parceria para várias? E nesse meio tempo, como que esse ecossistema foi evoluindo também? Olha, o mercado tem vindo a se consolidar. O Brasil tem acompanhado o que se passa lá fora. É óbvio que com um delay, não é um grande delay, mas o Brasil tem acompanhado. Então, os lançamentos que vão sendo realizados na Europa, alguns deles são quase em simultâneo com o Brasil. Então, muitas das montadoras têm apostado no mercado brasileiro. Hoje são cerca de 14 montadoras que já têm modelos elétricos à disposição aqui no Brasil e algumas delas 5, 6, 7 modelos elétricos. Então, um pouquinho essa tendência que está a acontecer lá fora e também o brasileiro ele é adepto às novas tecnologias, ele se adapta facilmente e ele gosta da mudança, gosta das novas tecnologias. E tem sido realmente uma grande surpresa para as próprias montadoras a aceitação que o público está a ter para estes novos veículos. Especificamente, falando agora de mobilidade elétrica, depois a gente vai entender várias outras verticais. Mas que momento que a gente vive aqui olhando para o Brasil? Você mencionou um pouco do comportamento do brasileiro, mas a gente teve uma fase em que não existiam opções, né? Agora temos opções, muitas marcas. Qual que é o momento agora? O consumidor ele ainda está pensando sobre fazer essa transição da combustão para o elétrico? Olha, nós estamos num momento ainda de transição, estamos ali em cima do muro, não é? Hoje, o veículo elétrico é um tema normal, ou seja, é um tema que circula hoje em todas as esferas sociais, em todos os segmentos. É o tema do momento, inclusive. Mas a transição para o veículo elétrico ainda precisa de, primeiro, mais informação. O público precisa de ter mais informação
sobre as vantagens do veículo elétrico, sobre como o veículo elétrico realmente não tem, existem alguns mitos do veículo elétrico, é preciso realmente esclarecer, e também, talvez, alguns incentivos para que o mercado da mobilidade cresça de uma forma mais rapidamente, como está a acontecer na Europa, nos Estados Unidos. Edu, essa parte é muito importante que você mencionou, do que eu venho estudando desse segmento, não é só sobre o esforço das marcas e de parceiros como vocês. Tem uma discussão aqui de infraestrutura, governo, tem outros agentes envolvidos aqui, né? E nesse sentido, como que a gente está? Qual que é o desafio dessa evolução? Uhum. Ó, temos um grande desafio pela frente, mas já foram feitos alguns passos, já demos alguns passos, nomeadamente, por exemplo, agora aqui na cidade de São Paulo, foi criada uma lei para obrigar todo novo empreendimento residencial ou comercial a instalar pelo menos um carregador para carro elétrico. Ou seja, essa lei já incentiva, já dá a conhecer o assunto às construtoras e ao mercado em geral. Então, é um grande incentivo. Isso está a acontecer também no Distrito Federal, já existe uma lei, e em outros municípios que estão realmente a tentar implantar esse tipo de lei. Agora, nós temos realmente um grande desafio pela frente no quesito de incentivos. Além dessa lei, não existem muitos mais incentivos. Claro que existe no caso do veículo, existe ali um incentivo no imposto de importação, que é zerado, existe um incentivo no IPI também. Recentemente o Estado de São Paulo, exatamente, reduziu a alíquota do ICMS para carros elétricos, mas ainda são pequenos incentivos. Eu acho que o que falta agora é incentivos à infraestrutura, principalmente à infraestrutura de recarga rápida e ultra rápida para as rodovias. Então, nós temos hoje a infraestrutura nas cidades e nas casas, nas residências, eu acho que está mais controlada. Agora, a infraestrutura nas rodovias, ele tem os equipamentos são equipamentos de alto valor agregado, okay? Então precisam realmente de um empurrãozinho do governo nesta fase inicial. Exatamente o que está a acontecer hoje na Europa e nos Estados Unidos. Recentemente, o presidente Biden lançou uma linha de financiamento de 5 bi de dólares para a implantação de postos de recarga rápidas em todas as rodovias dos Estados Unidos. Querem implantar pelo menos um carregador de 80 em 80 quilómetros. Então e a Europa está a fazer isso há vários anos, há 5, 6 anos que a Europa, nos vários países, estão a incentivar esses projetos de carga rápida. Então realmente nós precisaríamos, nas rodovias, nos carregadores rápidos e ultra rápidos, algum incentivo de financiamento ou mesmo de algum incentivo tributário no próprio equipamento. Uma redução, uma isenção, seria muito importante. E tem as duas pontas aqui, né? O automóvel em si e o equipamento e a parte da estrutura, quando a gente fala de incentivo. Olha que importante o impacto, porque quando a gente fala de transição, né, combustão para mobilidade elétrica, olha o tamanho do Brasil. Olha como é escalável esse negócio, né? Imagina o tanto de recursos e de investimento que não tem. Então são muitas oportunidades. Eu tenho uma curiosidade, e é uma dúvida que aparece muito também, sobre você ter vários tipos de carregadores. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre isso, assim. O carregador, ele tá associado a um modelo específico, né? Não tá? Existe um caminho para ter algo ali universal? Como que funciona? Olha, hoje em dia não existe um padrão no Brasil, não é, definido, oficial, mas o mercado está organicamente caminhando para um padrão. Existem dois tipos de carregador, o mais lento, que é o chamado carga AC, e o rápido, ou ultra rápido, que é o carga DC. Então no carga AC existe um plug, que se chama tipo 2, que é o plug que nós utilizamos nos carregadores residenciais, nos carregadores dos shoppings, nas cidades, nos comércios, os carregadores que nós temos disponíveis. E depois tem um outro plug, na verdade são dois plugs que existem aqui no mercado,
que é o CCS e o CHAdeMO, para carga rápida e ultra rápida. Então, carga mais residencial e comercial, nós estamos a falar de carregar um veículo de 6 a 8 horas, em média. Carga rápida e ultra rápida, cerca de 30 minutos. Nossa, a diferença é muito grande, A né? diferença é muito grande. Mas os dois fazem sentido. Ou seja, por que não colocar um carga rápida na nossa casa? Primeiro pelo custo. O custo é muito, muito elevado, comparado com o carregador normal. E além disso, tem a questão da infraestrutura, exigia uma rede de energia mais potente, trifásica, mais complexa, e não é necessário. Porque se você vai para casa, você estaciona o seu carro na sua garagem, você fica no mínimo 6 horas em casa, Exato. 8 horas em No casa. caso de uma rodovia, isso já muda o No caso de sentido. uma rodovia, isso faz muito sentido. Você precisa de rapidez. Então você pode ficar 30 minutos tranquilo. Inclusive 30 minutos é um tempo que no início pode parecer um tempo muito grande, não é? Comparado com hoje, com o Com, combustível, com o combustível, é né? um tempo maior, mas se você for a ver, é o tempo de uma parada, de uma pequena parada. Ou seja, você para o carro, você vai no banheiro, toma um café e volta, são 20, 30 minutos. Então é um tempo de você descansar ali um pouco e seguir viagem. Então eu diria que é o tempo ideal. Não pode ser mais que esse tempo, mas é um tempo ideal. Aqui tem um insight legal que você trouxe. Geralmente, quando a gente fala de transições, de tecnologia, tem sempre uma comparação, né? Então eu vou comparar o tempo de recarga com o tempo ali para abastecer. E é normal isso, mas Uhum. eu queria fazer uma pergunta aqui. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as residências. Mas, de novo, voltando ao ponto do consumidor. Isso que você descreveu, essa conta, esse cálculo, é, já o consumidor ele chega a esse ponto o consumidor, vamos falar o heavy user que nesse momento está inserido nisso, ou ele ainda está no automóvel, assim, o consumidor pensa na estrutura, ou o primeiro recorte dele é o automóvel, é o rendimento, são as dúvidas ali do automóvel, ou a gente está evoluindo para que ele pense na infraestrutura, ou ela vem em segundo plano. Eu acho que ele já pensa na infraestrutura. No entanto, é preciso realmente desmistificar alguns mitos, algumas ideias erradas que possa ter sobre a infraestrutura. Mas sim, mas acho que já pensa na infraestrutura. Até porque quando você começa a fazer cálculo de autonomia, né? Vamos por eu sou mais da estrada e menos da cidade. Tem muito isso também, né? Isso aparece muito. A gente já fez aqui na Forbes várias matérias sobre isso, até de serviço, tentando explicar um pouquinho como fazer essa gestão, né? Uhum. Uma das grandes vantagens do carro elétrico, falando nessa questão aí do tempo de carga e do tipo de carregador, é que no carro elétrico você tem o posto de abastecimento na sua casa. Você não precisa se deslocar no posto. Então você todo dia você chega em casa, todo dia você só tem que plugar o carro, o plug do carregador no carro, e você sai todo dia, entre aspas, não é, com o tanque cheio, não é, com a bateria carregada. Então se o seu carro tem uma autonomia de 400 km, você sai todo dia com 400 km para rodar, não é? Então para quem circula dentro da cidade, que mais de 90% da utilização de um carro é urbana, para quem utiliza o carro em ambientes urbanos, o carro elétrico é perfeito. Perfeito. Para rodovias, aí sim, para rodovias, já existem várias rodovias implantadas, eletrificadas, digamos assim. Nós já implantamos, por exemplo, a Rio-São Paulo, para a BMW e para a EDP, colocamos 6 carregadores rápidos. Temos 8 carregadores rápidos em Santa Catarina, foi um projeto da Celesca, e estamos a implantar agora carregadores rápidos e ultra rápidos no estado de São Paulo. Então já existe uma rede de carregadores rápidos em rodovia para que o usuário se possa deslocar. Mas neste momento inicial ainda é necessário fazer ali é necessário pensar na viagem antes de começar a dirigir, não é? Isso aconteceu um pouquinho quando surgiu o álcool, não é? Quando surgiu o etanol. Exato. Então, no etanol, no início, havia poucos postos onde havia etanol. Então, quem tinha carro etanol tinha que se programar. Eu sei que tem um posto
o posto A, B e C tem etanol, então vou ter que parar neste, depois vou ter que parar no outro. Ou seja, tinha que fazer uma pré-programação. Hoje, nos veículos elétricos também, com a vantagem de que hoje é tudo interativo. Hoje você vê online onde está o carregador e pode ver, inclusive, se o carregador está sendo utilizado, se o carregador está livre, pode agendar o carregamento. Então, hoje tem uma interatividade que não existia na altura. Esse é um outro braço importante desse ecossistema, porque aqui de novo a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de uma outra infraestrutura que se forma aqui de praticidade, e olha o tanto de oportunidades que não tem aqui para startups, autotechs, né, empresas especializadas em todo o ecossistema, não é só sobre o carregador, não é só sobre o automóvel em si. Falando da residência agora, e aqui é um ponto importante. Dá uma dimensão pra gente. É claro que uma residência hoje eletrificada, ela, falando da realidade do Brasil, ainda é algo, né, muito inicial. Uhum. Então, dá um pouquinho da ideia hoje do proporcionalmente como estamos nesse sentido de casas eletrificadas, mas o que vem depois, assim. Fico pensando como escalar a ideia de você ter o carregador em casa. E aí, independentemente do recorte social, né? Aqui tem outros desafios. Mas dá uma dimensão pra gente quando a gente vai pra residência. Olha, a residência, nós podemos realmente tirar partido, muito mais partido do carregador na residência. Ah, é óbvio que o mercado está começando. Nós hoje temos as leis nos prédios, não é? que já obrigam algumas cidades, mas nas residências, nas casas, nós podemos fazer muito mais que isso. Muito mais do que só carregar o veículo. Não é? Nós podemos ter uma interatividade com a rede de energia e com o sistema solar, o sistema fotovoltaico, se existir nessa residência. Então, vou dar um exemplo. Nós lançámos há cerca de uns meses, 3 meses, um carregador, que é o carregador bidirecional. Fizemos um lançamento junto com a Nissan. A Nissan trouxe para o Brasil o Nissan Leaf, que é um carro que permite essa bidirecionalidade. O que é que isso significa? Significa que eu posso pegar na energia da rede e carregar a bateria, mas também eu posso pegar na energia da bateria e voltar a injetá-la na rede ou na casa. E para isso é preciso um carro que tenha essa tecnologia e também um carregador com essa tecnologia. Então nós fizemos esse lançamento no final do ano passado e foi interessante. Nós colocámos um DJ que estava a colocar música, não é? A pôr música com a energia que vinha da bateria. Ele estava mixando ali Estava mixando com a energia que vinha da bateria e não a energia da rede. Então isso traz um leque de oportunidades e um leque de opções muito grande. Então, o que é que eu posso fazer com isso? Com essa tecnologia? Eu posso, por exemplo, suprir os picos de consumo que nós temos durante a tarde, vamos imaginar. Ou seja, a rede de energia ela tem um consumo muito baixo durante a noite, depois começa a subir, e ali, durante a tarde, tem um pico do consumo de energia, onde toda a indústria está a funcionar a pleno vapor, os escritórios estão em funcionamento, o ar-condicionado no máximo. Então, o pico de consumo é ali durante a tarde. Nós podemos utilizar esses carros elétricos para suprir esse pico de consumo. Okay? Isso vai fazer com que a própria concessionária de energia não tenha que fazer grandes investimentos em trazer mais energia para onde ela é necessária. Nós podemos utilizar a energia que já existe nos carros para suprir esse pico. Essa é uma das vantagens. E para o proprietário, a proprietária em si, você tem uma gestão ali agora de custo. Você Também. pega uma energia ociosa, joga para a rede e isso vai te reduzindo o custo também. Quando for implantada a bitarifação, a tarifação diferenciada, a tarifa bi-horária aqui no Brasil, sim, é possível. Ou seja, o próprio usuário desse veículo elétrico, ele pode ter ali uma fonte de receita. Por quê? Porque ele carrega o veículo durante a noite e compra energia durante a noite e pode descarregar o veículo e vender essa energia durante o dia onde ela é mais cara. Onde
todo mundo paga por essa energia mais caro. Então pode haver ali um diferencial, pode ser um ganho, pode ser ali uma fonte de receita para os futuros usuários de veículos elétricos. Olha que legal, a gente começa a falar do automóvel em si, a gente chega na residência e começa a olhar para uma gestão inteligente de energia. E de novo, né, essa gestão que o Edu tá falando, que às vezes pode parecer complicada, vai ser feita de forma digital, com toda a tecnologia ali disponível. Por isso que é interessante olhar essa transformação de uma perspectiva ampla, né? Uhum. Não é só sobre o automóvel, não é só sobre a casa, mas é um ecossistema como um todo, né? Com certeza, é um ecossistema como um todo. Inclusive, a parte solar, por exemplo, nós podemos fazer essa integração com a parte solar. A Electromobility tem hoje um carregador que só carrega o veículo se a energia vier dos painéis solares. Então nós aí temos a 100% de certeza que a energia que nós estamos gastando dirigindo o nosso carro, ela vem de fonte renovável, ela veio de um painel solar. Você consegue mapear isso, Consegue mapear isso. Então essa é mais uma das 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 possibilidades. possibilidades que você pode fazer. Agora, Edu, uma dúvida, o que eu tinha falado um pouco antes sobre acesso, assim, voltando para o caso da residência, ainda é restrito, né? Investir ali numa estrutura, no caso da minha residência, ainda é algo limitado, né? Qual a expectativa para que isso comece a escalar? Acho que você já deu um norte um pouco falando das iniciativas. Está muito claro que não depende só de uma empresa, depende Uhum. das concessionárias, depende de muita coisa, mas olhando para os próximos anos, assim, a gente está falando para começar a ter volume, mais casas eletrificadas, né, com essa gestão, de quanto tempo a gente está falando? Olha, eu diria que é um pouquinho de futurologia, não é? Mas o mercado está avançando muito rapidamente e de uma forma exponencial. Eu diria que em 10 anos nós vamos ter um cenário diferente do que temos hoje. 10 anos. E aí, Completamente. em todos os aspectos, eu fiz a pergunta direcionada à casa, mas imagine que em 10 anos, aquela lógica que a gente falou do carro, de você ter que ficar fazendo os cálculos, já vai ser absolutamente natural, né? Já vai ser Muito absolutamente natural. orgânico. Já vai ser absolutamente natural. De qualquer maneira, o mercado o mercado residencial ele vai evoluindo também à medida que o veículo for sendo as vendas forem aumentando. Porquê? Quem tem um carro elétrico, um carro híbrido plug-in, tem obrigatoriamente que comprar um carregador residencial. Só com o carregador residencial a pessoa consegue tirar partido da funcionalidade do carro e das vantagens do carro. Então eles vão caminhando lado a lado, pelo menos com o número de veículos aumentando, o número de carregadores residenciais também vai aumentando na mesma proporção. Agora, voltando àquela pergunta que eu fiz no início sobre a Electric Mobility, me parece que esse mercado ele demanda muito investimento. Ele ainda é um mercado de muito capital, né? Porque você tem estrutura, você tem equipamento. E desse ponto de vista, você mencionou no início ali alguns investimentos. E muitos profissionais que estão nos assistindo são investidores, também são lideranças. O quanto esse mercado está aquecido em termos de atrair investidores, atrair fundos de investimento, o quanto que os VCs e o dinheiro disponível tá vindo para esse ecossistema. Olha, é um tema realmente que está atraindo muito investimento no mundo inteiro. Uh, existe dinheiro para os investidores, que os investidores querem realmente aplicar neste novo segmento de mercado que está sendo revolucionado. Um dos pontos principais é realmente criar essas novas redes de recarga, principalmente essas novas redes de recarga de rodovias, redes de recarga rápidas. Então existe dinheiro, existem fundos que querem realmente aplicar isso e querem ajudar a criar ou querem ajudar a implementar as novas redes de postos de recarga, as novas Ipirangas, as novas Petrobras, as novas redes realmente de distribuição de recarga de veículos elétricos. E isso está muito assente, está muito claro, digamos assim. E tem havido muito investimento no mundo inteiro e estão a ser criadas novos players, não os tradicionais players de abastecimento, de postos de abastecimento, também estão
estão a virar a chave, digamos assim, estão também a investir neste novo segmento de energia como um todo e de recarga de carros elétricos em particular, mas estão a surgir novos players, estão a surgir novas empresas, novas startups que estão realmente a revolucionar o mercado do ponto de vista de infraestrutura, principalmente rápida. A gente fala muito das energy techs, das autotechs, tem muitas techs aí nessa conversa. Também aqui é uma questão interessante que você traz. É uma transição das grandes redes e grandes redes globais, quando a gente fala de combustível, né? Que começam também a pivotar o negócio, olhar para um novo modelo, mas o surgimento de novas empresas. Então, pode ser que nesse prazo que você deu de 10 anos, a gente tenha ali gigantes que hoje a gente nem consegue materializar, né? Com certeza, com certeza. Isso está a acontecer não só na infraestrutura, mas está a acontecer nos próprios veículos. Nós temos, durante anos, nós interagimos com as marcas tradicionais. Hoje estão a surgir novas marcas que não existiam há alguns anos atrás, de veículos, novos carros, novos modelos, novas marcas de veículos que não existiam. Então, este segmento do veículo elétrico está a proporcionar que novos players entrem no jogo. Edu, você me levou agora para Las Vegas. Eu tô lembrando da CES, a Consumer Electronics Show. Okay? Uma das vezes que eu tive a oportunidade de estar lá e tinha lá claro que são carros conceitos, né? Mas o carro conceito da Sony, né? Até muitas techs experimentando e testando tecnologias e de novo, isso é muito legal porque é uma mudança também de players, de marcas. As marcas com as quais a gente está acostumado a se relacionar, elas vão ser novas, vão ser diferentes. Isso é muito legal. Agora, uma pergunta, eu achei interessante você usar o termo futurologia e não é essa a intenção, mas me parece, a gente tem muita referência da Europa, né? Quando em caso bem sucedido, claro que Estados Unidos também é uma outra conversa, mas o Brasil, me parece, com a extensão que ele tem e o volume, ele tem uma oportunidade de ser um player importante global quando a gente fala de eletrificação, né? Tem os desafios aqui, mas quando você vai narrando aqui as oportunidades, são muitas. A gente tem essa possibilidade, né? Com certeza. O Brasil tem a dimensão. O Brasil tem essa questão da necessidade das novas tecnologias, da entrega a estas novas tecnologias, da facilidade da transformação. Com certeza, o Brasil vai ser um big player neste novo segmento, quer a nível de indústria, de fabricação dos próprios veículos elétricos. Como eu disse, estão a aparecer novas montadoras nos Estados Unidos, na China, na Europa, e que estão realmente a criar veículos ótimos, veículos e competitivos neste mercado. Então, por que não também criar veículos brasileiros elétricos? Aliás, o Brasil já tem isso no DNA, porque o Brasil já foi pioneiro, inclusive, foi visionário nessa questão nos anos 70, 80, quando foi criada a Gurgel, não é? Os veículos do Gurgel, eles circularam durante 20 anos e o brasileiro foi o pioneiro a nível mundial na fabricação e de comercialização de veículos elétricos. Então, com certeza, esse vai ser um dos pontos onde o Brasil pode voltar a decolar. E de novo, né, a paixão pelo automóvel, a relação que a gente tem, e aqui não tem nada a ver com geração, porque hoje as novas gerações, a galera dos games também tá muito conectada com o carro, com a performance. É uma questão de resgatar, esse DNA, o DNA de early adopter, né, que o Brasil tem Early adopter. muito para tecnologia, mas a relação que nós temos com o carro. Mas aqui é muito legal, assim, de novo, conectando tudo, né, o carro, a casa, a cidade inteligente. Um dia desses a gente fez matéria aqui também sobre como montar uma casa inteligente, né? Tudo vai para um caminho de muita tecnologia, de muita conectividade, né? De mundos que vão se encontrando. E aí, para a gente fechar, eu acho que está muito claro, acho que ficou muito claro na nossa conversa que não depende de uma empresa, não depende de um setor privado apenas, depende de parcerias, depende das concessionárias, depende de muitos players para a gente construir
e fazer essa transição. Agora, olhando para a tendência, olhando para esses próximos 10 anos que você descreveu aqui para a gente, e vocês como empresa, o que tem como desafio de médio e longo prazo, assim? Para onde vocês estão olhando? O que ainda precisa crescer no portfólio de vocês, mas para onde também a gente tem ali oportunidades e algumas tendências? Olha, nós estamos vislumbrando crescer a nível de dimensão. Hoje em dia, só para você ter uma ideia, nós temos carregadores, nós fornecemos até hoje cerca de mais de 1.800 carregadores. Parece muito, mas é um número ainda muito pequeno. A Europa tem dezenas de milhares de carregadores públicos rápidos, dezenas de milhares. Os Estados Unidos também. Então, hoje em dia, existem carregadores públicos de acesso ao público, cerca de 1.000 carregadores de acesso ao público. Para o Brasil não é nada, ou seja, o Brasil vai passar da casa dos 1.000 para as dezenas e centenas. Então, tem aqui um grande crescimento pela frente. O que nós estamos vislumbrando é realmente continuar a oferecer soluções cada vez mais tecnológicas, as próprias infraestruturas de recarga, os carregadores, estas novas tecnologias que nós estamos trazendo agora, do V2G, da integração com o solar. Então, todo dia não, mas a tecnologia vai evoluindo, não é? Então, nós temos que continuar a trazer essa tecnologia e continuar a oferecer aqui essa tecnologia sempre mais atual. E assim, trabalho não falta, né, Edu? Trabalho não falta. E de novo, ressaltando aqui, dos pontos da nossa conversa, é um ecossistema muito rico, não é só sobre automóvel, é sobre várias coisas ao mesmo tempo. E a gente ficaria aqui um outro episódio falando só sobre o que vem por aí, né? 5G, inteligência artificial, a nova relação com a casa, com o carro. São muitos temas aqui. Não, com certeza. O cenário vai mudar completamente. Voltando aqui um pouquinho, o carro, nós vamos deixar de ver o carro como um objeto para nos transportar do ponto A para o ponto B, mas nós não vamos passar também a ver o carro como, primeiro, uma forma de ter aqui uma fonte de energia móvel, nós podemos utilizar. É um objeto onde nós podemos ter interatividade. Com os novos veículos autónomos, nós podemos utilizar o carro como o nosso escritório, com toda a tecnologia. Podemos utilizar o carro a nível de compartilhamento, isso já existe hoje. Okay? Essa otimização do veículo também. Isso vai fazer com que futuramente as cidades sejam, com certeza, cidades menos poluídas, cidades com menos ruído, que é um tema também, nós falamos sempre na poluição do CO2 das cidades, mas um dos grandes problemas das cidades também é o ruído. Sem dúvida. Que nos trazem grandes problemas de saúde também. Então vamos ter cidades com maior fluxo, com menos veículos, maior fluxo de veículos e com certeza cidades com uma maior qualidade de vida, com mais árvores, com mais áreas verdes. Então nós vamos mudar completamente o cenário da cidade e toda a integração dessa cidade, dos carros, da rede de energia, tudo isso vai estar integrado. Por isso que falar de 5G aqui também faz muito sentido, mas de novo, né? É a formação de novas indústrias, assim, de novos negócios. Quando você dá essa ideia do aquele tempo ocioso, entre aspas, que a gente fica num trânsito, num automóvel, que a gente pode usar para o entretenimento, para o trabalho, isso gera também uma série de outros negócios e possibilidades, né? Com certeza. Agora você me lembrou, uma outra possibilidade é também utilizar o carro enquanto está transportando, também pode transportar um objeto, uma encomenda. Então podemos unir não só o transporte da pessoa, mas também o transporte do Uber, do delivery. Do delivery, do iFood. Então nós podemos realmente interconectar todas essas necessidades com um veículo inteligente e esse veículo inteligente vai otimizando todo
todas as nossas necessidades. Esse cenário ele é muito bonito e claro que até chegar aí tem muito trabalho, né? Tem muita discussão aqui, mas de novo, na ponta do lápis, né? Só os exemplos que você mencionou aqui, olha o tanto que a gente ganha de eficiência ambiental, mas eficiência também de recurso, de tempo e de negócio. Isso é muito legal. Eu sempre gosto de dizer, assim, quando vou falar sobre. Eu uso muito mobilidade elétrica, né? Quando a gente fala de eletrificação, a gente sempre vai para vários assuntos, né? Impressionante. Não é só sobre o carregador, não é só sobre a casa, é sobre vários assuntos que estão envolvidos aqui. Eu gosto muito desse assunto. Edu, queria agradecer, foi uma aula. Acho que o Forbes Tech tem um pouco disso, assim, é trazer um pouco da vivência de vocês como empresa que estão observando uma transformação e nos ajudar a entender um pouquinho para onde ir, né? Como investidores, como profissionais, mas muito legal o papo. Muito obrigado. Obrigado, Pacete, pela oportunidade. E gostaria só de deixar aqui a mensagem que realmente o carro elétrico já é uma realidade no mundo, já é uma realidade no Brasil. As pessoas realmente têm que se informar cada vez mais das vantagens do veículo elétrico, porque às vezes as pessoas se prendem um pouco. Hoje ainda existe ali uma diferença de preço do veículo, então, mas é preciso entender até que ponto esse preço é tão maior juntando toda a operação do veículo, toda a manutenção do veículo. Então, isso é importante o usuário entender a fazer a conta. Para comparar um veículo a combustão com um veículo elétrico, é necessário fazer a conta. Esse foi um dos mitos que você mencionou aqui, né, Edu? Não é só a relação preço, né? São vários outros elementos que tem que estar na ponta do lápis e eu acho que a sua conversa nos ajuda a fazer esse exercício também. Ok, obrigado. E contem com a Electric Mobility também para ajudar nessa transformação. Muito bom. Muito obrigado. Inclusive, pessoal, no Forbes Tech tem matérias relacionadas e outras matérias que dão uma dimensão um pouquinho desse universo. Edu, obrigado, viu? Obrigado, eu. Valeu, Paceto. Obrigado. Obrigado a Isso. todos. Pessoal, esse foi mais um episódio do Forbes Tech, o nosso podcast de tecnologia e inovação. Tivemos uma aula aqui sobre mobilidade elétrica, eletrificação. E busca aí, ó, Forbes Tech, ali tem muito conteúdo e muita informação sobre vários outros assuntos, tecnologias, NFT, blockchain e vários outros temas que a gente é apaixonado aqui para entender um pouquinho da transformação da nossa sociedade e dos negócios. Até o próximo episódio.